Quando a gente faz atividade ao ar livre, fica extremamente exposto aos elementos. E a navegação é, sem dúvida, uma das que mais deixa a gente expostos ao sol, tanto pela falta de cobertura, quanto pelo reflexo com a água. Então não é exagero dizer que a gente está praticamente em dupla exposição. É bastante fácil e oportuno fazer dicas para o público brasileiro sobre como se proteger do frio, como eu fiz algumas semanas atrás. Mas dicas sobre se proteger do sol é mais do mesmo. Todo mundo já conhece os argumentos e a necessidade de se proteger dos raios ultravioleta. Então o que eu quero enfatizar aqui nesse vídeo não é a mera necessidade de ter que cuidar com o sol, mas que ao navegar a gente está muito mais exposto do que a grande maioria das outras atividades, então a necessidade de cuidado aumenta e aumenta muito. E para o cuidado ser efetivo, a gente tem que entender quando e onde no planeta o sol está mais forte e também o que tem que ter na mochila para garantir que a curtição é certa em qualquer condição. Sejam muito bem-vindos ao canal Homo Sapiens. Eu sou Charlie Flash, mergulhador, biólogo, branquelo lagosta, amante da astronomia, navegador e comandante de um veleiro de expedições. Pessoas que fazem frequentemente atividade ao ar livre costumam ter a pele bastante mais castigada que pessoas que passam mais tempo dentro de ambientes fechados. Entre os colegas biólogos, tem uma distinção grosseira entre quem trabalha no campo e quem trabalha em laboratório. E é engraçado que antes dos 30 anos de idade já dá para ver na cara quem é do campo e quem é do lab. Eu, por exemplo, tenho um histórico de trabalhos ao ar livre desde os 18 anos de idade e percebo que tenho a pele do rosto, especialmente, bastante mais castigada que as pessoas da minha idade. Para dar uma ideia, a grande maioria das pessoas associa o cheiro de protetor solar a férias, feriado, curtição. Para mim, protetor solar tem cheiro de trabalho. Então eu sei bem as dificuldades para o corpo, como é duro para o corpo passar o dia inteiro exposto ao sol. E tenho convicção plena que fora o trabalhador rural raiz e o pescadorzão raiz mesmo, ninguém mais aguenta ficar com exposição total ao sol o dia todo. E o pescador raiz acho que é ainda pior por conta do reflexo com a água. Todo mundo já sabe, mas eu vou reforçar que a exposição demasiada pode causar efeitos tanto de curto prazo, como insolação, desidratação, queimaduras feias, e eu de pele branquinha sei bem o que é isso, até efeitos de longo prazo, que estão ficando cada vez mais frequentes, a gente ouve falar cada vez mais, como melanoma e catarata nos olhos. Navegando em travessia, algo muito bacana que tem como efeito colateral reduzir a incidência solar em cada pessoa é trabalhar em equipe fazendo os turnos, como eu comento no vídeo de algumas semanas atrás. E quem gostar desse vídeo aqui, dá joinha, compartilha, deixa um comentário para falar o que você achou. E se você é novo por aqui, se inscreva e ative as notificações para ficar sabendo quando sair o próximo. Então, sem mais delongas, vamos ao sol. Todo mundo sabe por experiência que a hora do dia que queima mais é meio-dia. E que em diferentes épocas do ano o sol queima mais ou queima menos. Mas você tem claro que o dia que o sol queima mais em Belém é diferente do dia que o sol queima mais no Rio de Janeiro? E dependendo de onde a gente estiver no planeta e em qual época do ano, a proteção com o sol se faz ainda mais necessária. E para entender toda essa questão, a gente vai falar agora de um assunto que eu gosto muito, que é a astronomia e a relação da Terra com o Sol. Vamos falar de um exemplo mundano. Vamos pensar num europeu careca e branquelo, passando férias no Brasil, caminhando pela praia ao meio-dia, sem protetor solar e sem chapéu. Todo mundo já sabe instintivamente aonde naquela careca vai ficar mais queimado. A gente sabe que o topo da careca vai ficar mais queimado do que as laterais, né? Mas o que aconteceu tecnicamente? É que a superfície voltada perpendicularmente aos raios do sol vai se queimar mais. Aqui queima menos, aqui e aqui queima menos, e aqui que está mais de ladinho, né, para os raios do sol, queima ainda menos. E agora nós vamos usar efeitos hollywoodianos de computação gráfica, mas dentro da sua imaginação. A gente vai montar num foguete agora e vai para o espaço. Enquanto isso acontece, você olha para o careca, olha para o sol
e de repente a careca se transforma na Terra e o Sol agora está vindo de lado. Qual é o ponto na Terra com maior incidência solar? Assim como no careca, o Sol vem daqui, a parte de maior incidência solar é a face voltada perpendicularmente aos raios do Sol. E para visualizar ainda melhor o que significaria isso, se a gente imaginar o Sol aqui e traçar uma linha entre o centro do Sol até o centro da Terra, o ponto onde essa linha perfura a superfície da Terra é o ponto mais perfeitamente perpendicular aos raios solares e é o ponto de maior incidência. E agora, em mais um grande efeito especial, a careca que virou Terra vai se transformar numa laranja. E para fazer agora o efeito do Sol, vamos dar mais um passo na imaginação e nos efeitos especiais. Eu vou usar então uma lanterna. A lanterninha vai simular o efeito da luz solar e, portanto, da radiação. Acontece que esse modelinho agora tem duas falhas e eu conto novamente com a imaginação e os efeitos especiais da mente para corrigir essa imprecisão. A primeira delas é que a fonte de luz é menor do que a Terra, quando na realidade o Sol é muito, mas muito maior do que a Terra. O Sol é 100 vezes maior que a Terra em diâmetro. Então, por exemplo, se a Terra fosse do tamanho dessa cabeça de fósforo aqui, o Sol seria do tamanho dessa terrona aqui atrás. Veja a diferença. Ou então, um outro exemplo é, se a Terra fosse do tamanho dessa terrinha um pouco menor aqui, o Sol, para ser proporcional, teria que ser do tamanho de um prédio de 3 andares. E outra questão é que a lanterna, né, no meu modelo aqui, porque vai ser usada a laranja, a lanterna está muito próxima, então isso vai causar um efeito de distorção. Quando na realidade o Sol, além de ser muito maior, está muito mais distante. Então, entre a Terra e o Sol, cabe 100 sóis. A gente tem então aqui a Terra, iluminada pelo Sol, a lanterna está ali. E vamos lembrar o seguinte então, hein? Quero que tenha em mente daqui para frente algo bastante claro. A linha que liga o centro do Sol ao centro da Terra, onde ela cruza a superfície, marca o ponto de maior incidência solar. E essa linha aqui, claro e escuro, a que eu vou me referir algumas vezes ao longo do vídeo. Então, divide a Terra em dois, metade dela está na parte de luz e a outra metade está na parte de escuro. E lembre-se, essa linha aqui está em 90 graus com essa linha de incidência aqui. Se eu pegar esse meu gabaritinho que eu fiz só para exemplificar, né, fica bastante claro aqui. E que, inclusive, independente da posição que a Terra ficar, essa ponto de incidência, junto com a linha claro-escuro, vão estar numa perpendicular. O próximo passo é a gente se dar conta que a Terra não fica parada. Se a gente vivencia dia e noite, é porque de alguma forma a Terra gira. E a Terra gira em torno de um eixo. Vamos pensar que esse eixo passa pelo centro da Terra e se a gente prolongar ele infinitamente para cima, infinitamente para baixo, o ponto onde ele atravessa a superfície da Terra são os dois polos, Polo Norte e Polo Sul. E se a gente traçar uma linha na superfície da Terra que esteja equidistante aos dois polos, então entre aqui e aqui, se eu pegar a distância média que está à mesma distância dos polos, equidistante, e for girando e riscando, eu vou então determinar a linha do Equador. Essa linha então vai ser exatamente perpendicular ao eixo de rotação da Terra. Se eu pegar aqui então meu gabaritinho, né, vamos sempre ter isso em mente. Equador e eixo de rotação da Terra são perpendiculares. E se eu fizer um corte e dividir a Terra em dois, ela então será dividida em 2 hemisferas, ou 2 hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Vamos agora então imaginar uma situação. Situação número 1. A Terra está posicionada aqui de uma maneira que os raios solares estão incidindo aqui
estão então paralelos à linha do Equador. A linha claro-escuro está paralela ao eixo da Terra. Então, conforme a Terra gira, o ponto de maior incidência está sempre na linha do Equador. E imagine que qualquer pessoa, em qualquer ponto da Terra, conforme ela gira, vai passar metade do giro na parte clara e metade do giro na parte escura. Se eu pegar o eixo da Terra e inclinar ele nessa orientação, em qualquer ponto dessa orientação aqui, a Terra continua com o ponto de maior incidência na linha do Equador, justamente porque a linha claro-escuro divide a Terra no meio, passando pelos dois polos. Agora tem uma segunda condição que altera isso completamente, que é o quê? Se eu inclinar o eixo agora nessa direção aqui. Então veja que se eu inclinar um pouquinho de nada, digamos 10 graus, e a Terra está girando, eu tenho o Polo Norte permanentemente no claro e o Polo Sul permanentemente no escuro. Se eu girar mais, uma porção ainda maior da Terra vai estar exposta permanentemente ao claro e uma porção da Terra permanentemente ao escuro. E veja que curioso que tem uma simetria. A mesma quantidade que se expõe ainda mais no Polo Norte se desexpõe no Polo Sul. Então eles são idênticos em espelho, mas opostos. Então aqui aumenta ainda mais a exposição ao claro no norte e ainda menos no sul, até uma condição extrema que seria assim, a Terra gira e todo um hemisfério está permanentemente no claro e o outro permanentemente no escuro. E repare que nessa condição que a gente então agora inclinou o eixo da Terra na direção do Sol, seja assim ou seja assim também, dá na mesma, só que invertido para os hemisférios, a gente passa a ter o ponto de maior incidência solar na Terra não sendo mais no Equador. E tem uma condição bastante curiosa aqui. Agora a gente tem várias pessoinhas colocadas na Terra numa mesma longitude, mas em diferentes latitudes. Nessa condição aqui, que a gente chama de condição 1, que é 12 horas de luz e 12 horas de escuro para todo mundo, repare que conforme a Terra gira, a gente então aqui, pumba, as pessoas entraram na área clara, agora estão todas apontando para o Sol, então é meio-dia para todo mundo. E aí todo mundo sai da área clara para a área escura ao mesmo tempo. Tchuf, todo mundo entrou, pôr do sol para todo mundo. Está agora na face oposta ao Sol, então é meia-noite para todo mundo. Continua girando, né? Nasceu o Sol para todo mundo, meio-dia, pôr do Sol para todo mundo. Tudo bem. Mesmo que a inclinação da Terra mude, o meio-dia e meia-noite não muda para ninguém. Todo mundo continua com o relógio rodando da mesma forma. Mas veja agora que curioso, que o primeiro pininho ali mais próximo do Polo Norte está constantemente com Sol. Todo o tempo aquela pessoa está exposta ao Sol. E o pininho lá embaixo, mais próximo do Polo Sul, está todo o tempo numa condição de escuro, embora esteja agora meia-noite, Sol não nasceu, mas é de manhã, e aqui é meio-dia, mas está escuro ainda. Vamos reparar agora o que acontece com esse segundo pininho aqui. Ele está na luz e uma hora ele vai para o escuro, mas ele passa pouquinho tempo no escuro e logo, pumba, já volta para a luz. Então, se a gente olhar para todo mundo ao mesmo tempo, o ponto do pôr do sol, o ponto de mudança da face clara para a face escura está sendo diferente. Então, por exemplo, vamos pensar na pessoa do Equador. A pessoa do Equador agora está no seu pôr do sol. Mas todo mundo que está ao sul já entrou antes na área escura e todo mundo que está ao norte ainda não entrou na área escura. Então, conforme eu me afasto do Equador e vou para o polo,
mais diferente é a proporção de claro para escuro do meu dia, tanto para o norte quanto para o sul. Mas o norte e o sul são em espelho. Então vamos pensar aqui que o pininho transparente no norte e esse outro pininho transparente no sul vão vivenciar a mesma proporção de claro e escuro, mas ao contrário. Esse pininho amarelo aqui e esse pininho amarelo aqui, a mesma coisa. Esses dois transparentes também. E esse aqui do meio, que está no Equador, continua vivenciando 12 por 12. Então olha que curioso, não importa a inclinação da Terra, o pininho do Equador continua vivenciando 12 por 12 de claro e escuro. Mas os outros pininhos passam a ter uma proporção cada vez mais diferente de claro e escuro, conforme eu me afasto do Equador em direção aos polos. E quanto mais inclinado está o eixo da Terra, mais gente está exposta a essas grandes diferenças de claro e escuro, e mais gente também está na área permanentemente clara ou permanentemente escura. É possível então que você tenha começado a desconfiar que justamente as estações do ano serem opostas no hemisfério norte e no hemisfério sul tem a ver com essa conversa aqui que a gente está falando. Inclusive, existem outras características da Terra de simetria oposta entre hemisfério norte e hemisfério sul que decorrem justamente do quê? Da Terra ser redonda. Então a gente está prestes a conseguir montar nosso quebra-cabeça, mas ainda tem uma informação muito importante para conseguir fazer isso e eu preciso ainda da sua imaginação. Vamos imaginar que aqui está o Sol e aqui então está a Terra. A Terra translada em torno do Sol e leva um ano para ir desse ponto toda a volta, de volta a esse ponto, ou qualquer outro ponto, né? E vamos pensar que esse alinhamento Terra-Sol, que é essa linha imaginária que conecta o centro da Terra ao centro do Sol, forma exatamente um plano, né? Esse movimento da Terra descreve um plano perfeito. E o que acontece então? Vamos entender finalmente qual é a inclinação do eixo da Terra. A gente falou de possibilidades, se for assim, se for assado, o que vai acontecer e tal. Mas no fim das contas, como é de fato a inclinação do eixo da Terra? É uma inclinação que, se o eixo da Terra tiver numa condição perpendicular ao plano de órbita da Terra, e a gente fizer então uma inclinação nele, ele vai se inclinar 23,5 graus e vai apontar sempre para a mesma direção. Como? Vamos visualizar o que significa 23,5 graus. Então, se eu pegar meu gabaritinho aqui, que me dá 90 graus, esse cruze aqui dá 90 graus aqui. Se eu dividir isso aqui no meio, eu tenho aproximadamente 45 graus entre esse ponto e esse ponto. Agora, se eu dividir isso aqui no meio de novo, eu tenho 22,5 graus. Então, esse aqui, se for o ponto de referência, e eu desviar 22,5 graus, e se eu botar uma merrequinha a mais um grauzinho, pronto. Isso aqui deu 23,5 graus. Então, o eixo da Terra é inclinado em 23,5 graus com relação ao ponto de referência se ela estivesse exatamente perpendicular ao plano da sua órbita. E o que significa então que o eixo aponta sempre para o mesmo lugar? É que ele está aqui na sua condição de 23,5 graus, apontando sempre para a mesma direção. Se o Sol está aqui no centro e a Terra está girando, está transladando, na verdade ela faz a sua translação em torno do Sol, ela segue sempre dessa forma aqui. E para entender finalmente o efeito que isso tem, é importante usar a imaginação da forma mais afiada possível. O Sol está aqui no centro, emitindo luz para todos os lados. A Terra está fazendo seu movimento de translação em volta do Sol e levando um ano para completar seu ciclo de um ponto até estar de volta àquele mesmo ponto. Portanto, dessa posição até essa posição leva 6 meses e daqui a aqui
De volta leva 6 meses. O Sol está brilhando para cá, essa parte aqui da Terra para cá está iluminada, então o Polo Sul está na parte de luz e o Polo Norte está na parte de escuro. Quando a Terra vem para cá, fica ao contrário. O Polo Norte fica permanentemente no claro e o Polo Sul permanentemente no escuro. Mas nessas duas condições, o Equador continua com 12 horas de claro e 12 horas de escuro. Então é fácil da gente entender que, se no momento o Polo Norte está com 24 horas de luz e no outro momento ele está com 24 horas de escuro, nos pontos intermediários da rotação, da órbita, que é aqui e de volta aqui, tem que ter uma condição de meio a meio. Então, nesses pontos, a gente já vai ver como que toda a Terra está 12 horas de claro e escuro, 12 horas de claro e escuro, aqui Polo Norte permanentemente escuro, Sul permanentemente claro, Equador 12 horas e aqui o oposto. Então, se a gente tem dois pontos na órbita da Terra, aqui e aqui, que são igualitários em termos de luz e escuro, 12 horas por 12 horas em todo o planeta, aqui vai ser o ponto de maior contraste. O Sol está brilhando assim, o hemisfério sul vai ter o seu dia mais longo e o hemisfério norte vai ter o seu dia mais curto, e as noites são o contrário. A latitude de maior incidência solar vai ser 23,5 graus sul e ela se chama Trópico de Capricórnio. E esse dia de maior, em que o dia é mais longo, a data em que o dia é mais longo aqui e mais curto aqui, se chama solstício de verão e solstício de inverno, e marca justamente o início da estação de verão e da estação de inverno. E quando a gente está aqui no outro lado, vai ser justamente o contrário. A latitude de maior incidência solar vai ser 23,5 graus norte, ela se chama Trópico de Câncer e então marca também os solstícios de inverno e verão nesses dois hemisférios. E de volta então aos pontos intermediários, aqui e aqui, eles marcam justamente o início das estações de outono e primavera em cada um dos hemisférios, a depender de se aquele hemisfério está indo do verão para o inverno ou do inverno para o verão. E o dia de igualdade, de maior igualdade dos dois lados, se chama então equinócio e é justamente a data que marca o início do outono e da primavera. E aqui, já que o Sol agora brilha assim, é fácil de perceber que o ponto de maior incidência solar justamente é o Equador. O Equador recebe maior incidência solar 2 vezes por ano. E agora com a luz vai ficar ainda mais claro por que é verão aqui no hemisfério norte na hora do solstício de verão. Todo o hemisfério está mais iluminado. Veja o contraste, a diferença da quantidade de luz aqui no norte e a quantidade de luz aqui no sul. Todo esse hemisfério aqui girando, 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 girando e recebendo luz solar, está esquentando, 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 né? Por isso que isso está associado ao verão. E aqui no outro lado, ele está muito pouco iluminado em comparação ao extremo do outro lado, né? Que era o verão. Então ele está perdendo calor, perdendo calor, perdendo calor. Então é inverno. E veja aqui então, fica ainda mais claro também com toda essa explicação, que o Polo Sul, ao estar completamente dentro da luz, então a Terra gira, mas o Sol não se põe. E repare que tem toda uma faixa de latitude, não é só o polo, mas veja que o pininho amarelinho aqui mais ao sul está num lugar completamente iluminado. E o pininho transparente vizinho a ele está aqui no limite, né, no limiar. Então ele praticamente passa todo o seu tempo no claro e aí um pedacinho aqui dele, a região vizinha imediatamente para cá está toda no claro e a região vizinha imediatamente para lá está toda no escuro. Então é toda uma faixa de latitude que está colocada no claro e aqui no norte é justamente o oposto. Então toda essa faixa de latitude aqui, compreendida nesse trecho que fica completamente no escuro ou completamente no claro, nos dois hemisférios se chama círculo polar. Então aqui é o círculo polar antártico e aqui é o círculo polar ártico.
E se eu pegar uma caneta enquanto a Terra gira e fizer aqui uma marquinha, veja o que vai acontecer. Tanã, tanã. Desenhei aqui o círculo polar antártico e aqui eu vou desenhar, vamos ver se eu vou conseguir, o círculo polar ártico. Olha só que coisa. Vamos desenhar também então os trópicos. O trópico aqui de Capricórnio, tanã, e o trópico de Câncer. Tanã. Olha só que coisa linda. Estamos começando a entender todas essas linhas divisórias da Terra. Elas não são apenas linhas imaginárias. Quer dizer, elas são linhas imaginárias, porque elas não existem na Terra, na verdade. Mas elas são linhas criadas a partir de conceitos astronômicos para a gente ter um maior entendimento da Terra. Coisa linda. E para a gente não esquecer nunca mais qual é justamente a latitude que marca os trópicos ou os círculos polares, é muito simples. Tudo que a gente tem que se lembrar é da inclinação do eixo da Terra, nada mais. É só lembrar de 23,5 graus. Se o eixo estivesse assim com perfeição, o Sol está incidindo aqui no Equador, então se ele está inclinado 23,5 graus, olha o que vai acontecer aqui. É o trópico, é 0 do Equador mais 23,5. Ali ao contrário, para o norte, é 0 mais 23,5. E aqui vai ser 90, que é o polo, menos 23,5, que é 66,5. E aqui a mesma coisa. Então veja que o círculo polar, os círculos polares estão afastados do polo a mesma quantidade que o trópico está afastado do Equador. Agora, finalmente, a nossa laranja empalada no espeto de churrasco está pronta para ser promovida. Ela vai virar agora a Terra de verdade. Eu tenho certeza que você nunca mais vai olhar para a Terra da mesma forma, para um globinho desses, né? Para um modelinho assim. E agora você vai então entender por que toda a Terra está sempre montadinha num pedestal, com o eixo dela inclinadinho. E a próxima vez que você puder olhar para um desse, você vai então conferir você mesma ou você mesmo a distância que o círculo polar está do polo, a distância que o trópico está do Equador. E então a gente agora vai poder se dar conta por que foi falado lá no início do vídeo que não existe um único dia ou um único local do planeta em que o Sol está mais forte. A cada dia o Sol está mais forte num ponto diferente do planeta, e é isso que a gente tem que ter em mente então para poder se proteger do Sol. Então o ponto de maior incidência solar vai ser justamente aquele ponto, aquela faixinha de latitude que o Sol ao meio-dia vai estar mais alto no horizonte. E mais alto no horizonte significa exatamente em cima da cabeça. Então, nesse dia, nessa latitude que o Sol está mais alto de todos, um pau colocado exatamente apontando para cima não vai nem ter sombra. Um poço profundo vai ser aquele único momento ao meio-dia, naquele um dia que o fundo do poço vai poder ser iluminado pela luz. E do ponto de vista da Terra, então, esse ponto que o Sol está a pino, que ele queima mais forte ao meio-dia, varia do trópico aqui de Capricórnio ao trópico de Câncer. É uma faixinha aqui, né, de 23,5 graus até 23,5 graus. Isso dá 47 graus. E leva então 6 meses para estar de um ponto até o outro, né? Se a gente fizer uma divisão aí, a gente vai entender que aproximadamente a cada 4 dias o Sol então caminha 1 grau de latitude. Então, se no solstício de verão para a gente o Sol está mais forte no trópico, 23,5 graus, dali 4 dias ele vai estar então mais forte na latitude 22,5 graus. Dali mais 4 dias vai estar 21,5 graus. O 22,5 graus, 4 dias depois e 4 dias antes do solstício,
vai ter o momento de sol a pino. Ou Salvador, que está na latitude 13 aproximadamente, que são então 10 graus de diferença para o trópico, levaria 40 dias para o sol chegar lá, né? Entre aspas. Então, 40 dias depois do solstício, Salvador é o local do nosso litoral que vai ter o sol mais forte. E também 40 dias antes do solstício, Salvador vai ter o sol queimando mais forte. E, portanto, Macapá, que está também no litoral, mas ali na linha do Equador, vai ter o seu momento de sol mais forte 90 dias antes, né, 3 meses antes do solstício e 3 meses depois. Com isso, então, a gente pode concluir que se você está ou vive na linha do trópico ou ao sul dele, qualquer local do planeta, o sol vai estar para você mais alto no solstício de verão, mas nos outros dias ele vai estar sempre abaixando no horizonte a meio-dia. Mas se você mora na faixa dentro do trópico, menos que 23 sul e menos que 23 norte, o sol vai passar a pino na sua cabeça 2 vezes por ano. Então, a gente começa a entender também por que justamente a faixa tropical, por que a gente fala que navegar nos trópicos é mais calor, né, e as altas latitudes é mais frio. Então, o trópico está recebendo mais calor do que o resto. E para fechar agora essa parte da astronomia, então, a gente pode se dar conta finalmente que se eu souber a latitude que o Sol está brilhando mais forte, ou seja, a latitude que o Sol está lá a pino, sem produzir sombras ao meio-dia, e a diferença para a latitude que eu estou vai me dar então uma ideia de quanto eu tenho que me proteger. Quanto mais próximo da latitude de maior incidência eu tiver, mais forte vai estar o Sol. Então veja aqui, a gente vai poder usar o globão agora. Eu marquei aqui, então a gente está pensando que estamos hoje no solstício de verão no hemisfério sul. Então temos aqui o nosso globão, o eixo da Terra está aqui, o Sol está incidindo assim, mas a gente vai olhar para ele de frente. Então essa setona aqui marca o trópico de Capricórnio, 23,5 graus. A cidade litorânea brasileira que está aqui é Ubatuba. Então no solstício de verão, que é próximo do Natal, a cidade, o ponto do litoral brasileiro que o sol frita mais forte, o careca que estiver andando sem protetor solar e sem chapéu e que seja branquelo, vai fritar mais de todo o litoral aqui brasileiro, da América, enfim, vai fritar mais aqui em Ubatuba. E veja que, então, se eu tiver em Aracaju, que está em latitude 11 aproximadamente, o Sol vai brilhar com aproximadamente a mesma força ao meio-dia que se eu estiver aqui em Montevidéu, pois eles estão separados nos mesmos graus de latitude aqui do trópico. E Montevidéu está numa latitude muito semelhante a Cape Town, cidade do Cabo aqui na África do Sul. Então, também, se eu tiver, veja aqui, Aracaju ou Cape Town, no solstício de verão nosso, mesma incidência solar no verão, ok? Desculpe, ao meio-dia, mesma incidência solar ao meio-dia. No verão vai ser parecido, nesse dia aqui vai ser parecido, a gente já vai entender que tem uma diferencinha. Se a gente pensar aqui que nesse mesmo dia, Macapá, que é a nossa capital litorânea, que está aqui na linha do Equador, está a mesma distância dessa latitude aqui, em graus, de Comodoro Rivadavia, que é uma cidade aqui bem já ao sul do litoral da Argentina. E se a gente então tiver na Nova Zelândia, cadê? Aqui. O sul da Nova Zelândia vai ter uma incidência solar semelhante a Macapá. Então, sul da Nova Zelândia, semelhante a Comodoro Rivadavia, semelhante a Macapá. E se eu tiver então aqui na Baía Dorian, que foi a famosa baía que o Amir Klink fez a sua invernada na Antártica, a gente está à mesma distância que Porto Rico aqui no Caribe.
ou a mesma distância que Mumbai, aqui na China. Na Índia, então veja, no solstício de verão nosso, Mumbai ou Baía Dorian, cadê? Tem a mesma incidência solar. Mas não se engane, se eu estiver na Baía Dorian, eu ainda não estou dentro do círculo polar, mas eu estou praticamente o dia todo com luz solar, quase não existe noite. Então eu vou estar muito mais exposto ao sol do que Mumbai. Então tá, ao meio-dia sim, eu vou estar queimando igual a Baía Dorian, mas o sol aqui nasceu muito mais tarde e se pôs muito mais cedo do que aqui. Então quanto mais próximo do polo a gente tiver, comparado àquela latitude de mesma incidência solar ao meio-dia para o norte, mais a gente tem que se cuidar. Então, com isso daqui, a gente fecha a nossa parte de astronomia, compreendendo aqui um pouco melhor essa relação da Terra com o Sol. E o mais bonito aqui que eu gostaria de deixar então marcado é que vocês viram que como com um sistema extremamente simples, que é uma lanterna, um espeto de churrasco e uma laranja, a gente consegue explicar todos esses fenômenos, né, do porquê o inverno e o verão acontecem, por que são opostos aqui nos hemisférios, por que tem essa mudança de luz escuro em oposição e exatamente ao contrário, né? No verão e no inverno, e na primavera e no outono tem a mesma incidência solar e tem a mesma duração do dia e da noite. Então, a próxima vez que você passar por alguma discussão sobre terra plana, você peça para a pessoa te explicar esses fenômenos aqui com o modelo dela, com a visão dela. Vamos ver o que ela tem a dizer. Aqui finalizamos a astronomia, mas vamos então para o finalmente do vídeo, que é o kitzinho do que ter na mochila para se proteger em qualquer lugar, em qualquer condição, qualquer local do planeta, para estar ali tranquilo, protegido do sol, sem efeitos nem de curto prazo, nem de longo prazo e curtição plena todo o tempo. Vamos lá! Primeiro item é sem dúvida o chapéu. E para navegação, para situações com vento especialmente, na verdade, o ideal é um chapéu que tenha uma abadura, porque senão o vento vai ficar mexendo, enfiando a aba na cara. E também que ele não seja muito grande, porque nessa área exposta ao vento, essa área vélica, entre aspas, vai querer arrancar o chapéu da cabeça e fica bastante incômodo. E uma coisa aqui fundamental para mim no chapéu é que ele tem essa abinha aqui, esse paninho aqui atrás, que eu falo brincando, eu chamo de legião estrangeira, né? Que é a abinha da legião estrangeira. Nesse caso aqui, esse especificamente, eu achei ela um pouco curta, esse paninho aqui, acho que podia ser um pouco mais, né, para proteger mais, para ficar meio caidinho assim no ombro, é ideal. E também o que não pode faltar no seu chapéu é uma cordinha, para você prender legal mesmo o chapéu aqui no pescoço, né, quando o vento quiser levar o negócio embora, ele está bem preso. Mas se eu não tiver numa situação dessa, de vento, eu de longe prefiro então um chapelão de palha, tá? Eu estou usando ele aqui não é só por brincadeira não, é porque eu acho ele incrível, é de longe o melhor chapéu que já foi inventado e tem lugar que você compra um chapéuzinho de palha presa, baratésimo e ele super dá conta, assim, é incrível. E sabe que ele tem uma vantagem que todo chapéu, até hoje que eu já usei, ele começa a incomodar, né? Dali pouco tempo, fica meio coçando a cabeça e tal. O chapéu de palha não coça a cabeça, cara, é incrível. Recomendadíssimo aí um chapelão para quando não estiver na situação de vento e um chapéu aí mais bacaninha, durinho e tal, e não muito grande, para situações aí a bordo com vento. Item número 2, óculos escuro. Mas aqui eu vou chamar atenção para algo que a gente já sabe, já faz muitos anos, que a lente, então, tem que ter proteção UV, porque senão só for um óculos escuro qualquer Baratex e não tiver proteção UV, por ficar escuro, a pupila do olho dilata mais, entra mais luz e entra mais raio UV. Então você está aí literalmente fodendo seus olhos, né? E não protegendo seus olhos com uma lente, se não tiver a lente adequada. Mas algo fundamental que eu acho, que eu chamo a atenção, é que o óculos seja de um modelo que vista bem e que fique bem encaixado aqui no rosto, né? Que fique uma fresta muito pequena para a entrada de luz. Eu vejo a grande maioria das pessoas aí usando óculos que tem a lente retinha, assim, é só uma lente retinha que fica bastante afastada do rosto aqui, né? E fica muito aberto, tem muito espaço para passagem de luz
Esses óculos podem até ser mais bonitinhos, mas eles eles servem para o ambiente urbano. Você sai um pouco ali na luz, já volta, né? E tá, a maioria do tempo no ambiente protegido. Mas se a gente de fato quiser estar assim, protegido do UV, aí no sol exposto, legal mesmo, atividade ao ar livre, assim, hardcore, esse óculinho aí bonitinho, tá limado geral, hein? Ele pode ser bonitinho, inclusive até costumam ser bastante caros esses óculos. Isso aqui, por exemplo, é um óculos baratésimo e simplinho, serviu aqui, tá lindo, recomendadíssimo. E por último, algo que eu acho bem legal, que eu não tenho aqui para mostrar, eu perdi os meus, estou para comprar novo, é uma tirinha de neoprene curta, que fica aqui atrás. Ela tem um tubinho que encaixa aqui numa haste, tubinho que encaixa na outra e fica algo curtinho assim. Uma coisa bem curta que fica certinho travado aqui na parte de trás da cabeça. Você pode se mexer, abaixar, enfim, e o óculos fica travado, né? Não tem perigo de cair. Isso é muito legal, dá muita segurança para a gente poder se mexer e ficar em qualquer posição que a gente quiser. Número 3 é uma camiseta de manga comprida. Né? Ultimamente se popularizou muito os tecidos, como esse aqui, que é um tecido já com proteção UV. Esse aqui é proteção 50, mas até poucos anos atrás não tinha isso daí, e eu levava sempre comigo uma camiseta normal, de manga comprida, de algodão mesmo, que não protege tanto, né? Porque o tecido não é tão protetivo, mas, nossa, segura a onda total. A camiseta, nunca pensei, ai meu Deus, se eu tivesse um tecido que protegesse mais, né? Camiseta de manga comprida, algodãozão, resolve super, embora o algodão em si não seja o melhor material para ambientes molhados, né? Porque o algodão absorve muita umidade, demora para secar e a gente fica com frio e tal, não é muito legal. Então, um tecido sintético comprido aí, né? E hoje em dia os UVs são bem bacaninhas mesmo, super recomendado. Número 4 é uma calça que vire bermuda, mas assim, de preferência, lógico que de bermuda todo mundo já vai estar, né? Um short. Mas é importante poder ter uma calça para proteger mesmo, cobrir perna, né? Cobrir tudo, ser capaz de não deixar absolutamente nenhuma parte de pele ou quase nenhuma parte de pele exposta, porque no meio-dia, na água e tudo mais, no verãozão, num solstício, né? É muito castigo. Então a grande dica aí é uma bermuda que vira calça, aquelas de zíper, né? Então você só tem que estender ali, botar as perninhas da calça, enfiar na mochila, na hora que precisar, zipou o negócio ali e ficou tudo bacanão. E na mesma linha aí de proteger tudo também, é importante estar preparado para cobrir os pés, hein? Sempre cobrindo os pés, seja com meia e crocs, seja com tênis, mas se certificar que não vai ficar ali uma partezinha do tornozelo exposta, ou se for ficar, dá uma caprichadona no protetor. Mas é isso, proteção plena em todo o corpo. Próximo item é uma garrafinha d'água. Claro, para se hidratar, né? Não precisa nem explicar o porquê, mas acho fundamental chamar atenção aqui para algo que seja reutilizável, né? Uma garrafinha bacaninha que você vai poder reutilizar várias vezes, completa com água da casa, do galãozão que comprar, enfim, da maneira que for. Mas vamos evitar, galera, ficar comprando garrafinha d'água de plástico, né? Porque, enfim, plástico no planeta, né? Vamos tentar ter essa consciência para a redução do nosso lixo. Quando a gente fala aí de reciclagem, muita gente pensa que o reciclar é a grande solução, quando na verdade reciclar é uma parte da solução, mas que vem depois de outras ações. Sempre que a gente fala em reciclagem, a gente fala nos 3 R's, que é primeiro redução, depois reutilização e depois reciclagem. Então assim, eu posso não produzir aquele lixo. Se eu puder, eu já nem produzi o lixo e já nem tenho que reciclar. Então, assim, eu posso, em vez de comprar garrafa d'água, encher a minha garrafinha aqui, bacana, reutilizável diversas vezes, na torneira, no filtro de barro, ou até num galão maior de água, né? 5 litros de água vindo num galãozão de plástico é menos plástico do que 5 litros de água em garrafinhas menores, né? Quanto menor a garrafinha, maior a superfície e volume, e maior a quantidade de embalagem. Tá, comprei a garrafinha plástica, posso reutilizar essa garrafinha plástica? Posso, pega ela, enche de volta na água, não sei onde, na fonte d'água e tal, e utiliza aquela garrafinha a maior quantidade de vezes possível. Então você está reutilizando.
e aí quando não der mais e tal, e ela for então para o lixo, aí ela vai poder ser reciclada. Mas então sempre essa coisa na memória aí da gente ter consciência com a produção do nosso lixo. E por último, o item fundamental é o protetor solar, mas tem alguns detalhes aqui sobre ele que eu quero chamar a atenção. Eu, por exemplo, uso protetor solar de 50 para cima. Essa coisa do fator de proteção, se eu estiver usando zero proteção, eu vou me queimar um certo tanto, independente se eu tenho pele branca ou curtida e já mais protegida. Se eu usar uma proteção 10, eu aguento ficar 10 vezes mais, quer dizer, ele reduz em 10 vezes a exposição, ele filtra, né, a proteção. 50, por exemplo. Então eu, que sou branquinho e que vivo na natureza, aí, vivo exposto ao sol, sou super paranoico com me expor ao sol. Eu evito ao máximo que eu puder ficar ali vacilando entre 11 da manhã e 1 da tarde, mesmo com protetor, com chapéu, com tudo, eu simplesmente evito. Na questão da aplicação, chamo muito a atenção para passar bastante protetor nas mãos. Eu sempre passo nas mãos e muita gente fala, nossa, você passa protetor na mão? Quer dizer, muita gente nunca nem se deu conta de passar, né? No meio dos dedos, passo geral. Nos pés, eu uma vez me queimei tão feio nos pés, mas tão feio nos pés, que meu pé ficou inchado, não conseguia pôr tênis, passei vários dias, não conseguia nem dirigir, não conseguia nem mexer, né, o pé para apertar os pedais e tal. Então assim, dali para frente eu passo geral protetor nos pés, até porque o pé, né, se a gente está caminhando descalço, está voltado, está na superfície perpendicular à incidência solar normalmente, então atenção redobrada. Inclusive as superfícies do corpo mais voltadas para cima, né, mais perpendiculares aos raios, então especialmente aos ombros, mas isso todo mundo sabe, todo mundo já se liga nisso. Mas algo que eu tomo muito cuidado é passar protetor aqui, perto dos olhos, porque é uma pele muito sensível e que vai envelhecendo mesmo, assim, né, vai castigando. Mas muito cuidado para não meter protetor dentro do olho, porque o protetor arde muito. Mas aqui, ó, passar protetor aqui não é aconselhável, porque quando a gente começa a suar, o suor vem escorrendo no olho, começa a queimar geral. Então eu passo o protetor sempre acima da sobrancelha e abaixo dos olhos, e aqui acaba ficando sem proteção, mas sempre me certifico de ter os óculos, chapéu e enfim, todo esse tipo de coisa. Mas assim, protetor solar vence no sentido que eu passo o protetor solar, dali 1 hora, 2 horas no máximo, ele já perde efetividade, já não protege mais. Então tem que passar de novo, então tem que lembrar de ficar constantemente passando. Outra questão é que tem que dar uma esmerdeada mesmo, assim, tem que passar bastante protetor mesmo, não pode ter muita pena, sabe? Que aí ele fica com a proteção bem mais efetiva e demora mais para vencer. Mas tem um detalhe que a gente tem ouvido cada vez mais, é que o protetor solar, né, tem uma química pesadíssima aí na sua produção e existem fórmulas que trazem substâncias que são muito nocivas, especialmente para o ambiente marinho. Então, quem quiser buscar aí no Google vai ver ali notícias recentes de que em 3 países houve uma proibição de um tipo de protetor solar que contenha oxibenzona, tá? Estudos aí apontam que ela é especialmente nociva para os corais. Então no México, no Havaí, em Palau, isso já foi proibido. Não pode entrar na água, né? Não pode usar proteção. Eu não sei bem como vai ser aí esse controle, mas a ideia é que cada vez mais isso seja controlado e cada vez mais eu acho que a gente vai ouvir falar em marcas de proteção solar que são então mais ou menos nocivas, né? Mais eco-friendly, que é mais amigas do meio ambiente, mas também cuidado só com quem fica falando, eu sou eco isso, eu sou eco aquilo e tal, que pode ser só uma enganação, né? Só para enganar os incautos aí, atrair atenção, mas na verdade de eco não tem absolutamente nada. Mas enfim, então fica dado esse recado aí da proteção solar e da gente se proteger o corpo inteiro, né? Tá sempre com esse cuidado. E se alguém tiver aí dicas também, coisas a complementar de todas essas explicações, essas histórias e tudo mais, deixa aí um comentário pra gente, que vai ser muito bacana. Eu tenho respondido os comentários de todo mundo. E também agradeço aí muita gente deixando mensagens de apoio, tem sido muito gratificante e dado aí mais incentivo e mais apoio para continuar produzindo os conteúdos do canal. Então é isso daí, se gostou, se inscreve, compartilha, joinha, sininho e tudo mais.
e todo mundo curtindo sempre, em qualquer tempo, qualquer maneira, qualquer ambiente e todo mundo sempre em segurança. Então é isso daí, galera. Valeu todo mundo. Obrigado por assistir o vídeo agora até o final. O vídeo ficou longo, mas espero que tenha valido a pena. Até o próximo vídeo. Todo mundo em segurança, bons ventos, boas navegações.